Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Desta vez, apesar do nome do programa, para nos deixarmos de guerras, pelo menos daquelas que se fazem com armas, para pedir ao embaixador Seixas da Costa que comente aquilo que foram os sinais que podem vir do facto de, em duas regiões da Alemanha, o SPD, o partido que lidera a coligação de governo, se ter dado bastante mal, em Hesse e na Baviera, sendo certo que os conservadores ganharam, foram vitórias absolutamente normais, são costumeiras, mas a descida do SPD talvez não seja tão costumeira, uma vez que foi ultrapassada pelos liberais, que também fazem parte da coligação, e, de um modo geral, houve também um aumento da extrema-direita, como, aliás, era mais ou menos expectável. Como é que viu aqueles sinais vindos das duas regiões alemãs, embaixador? Este governo de coligação tripartida alemão, ao longo, eu diria, desde a sua formação, tem vindo a perder força. É uma coligação entre os sociais-democratas, os socialistas alemães, os verdes e os liberais, deixando do outro lado o partido derrotado, que é a CDU, os cristãos-democratas. E quase sempre, e nós pensávamos que nas últimas eleições isso vinha a acontecer, aquilo que tinha sido a subida da extrema-direita, da alternativa para a Alemanha, a AfD, e que parecia que era, digamos, uma estabilização da extrema-direita, neste momento dá-se conta, vamos ver depois qual é a projeção disto em termos nacionais, que nestas duas eleições regionais, na Baviera e no estado de Hesse, a AfD tem um belíssimo resultado. O que começa a criar a expectativa de que a AfD, a nível nacional, e há quem faça já projeções a nível nacional, que pode, neste momento, apontar para a casa dos 20%, quando andava quase sempre, primeiro andou nos 5, 6, depois passou para os 12, 13, e agora estamos a apontar para aí. Isto é uma péssima notícia para a Europa. A Alemanha, com a extrema-direita no poder, não é propriamente uma memória muito simpática. Eu diria que, conjunturalmente, no caso da Baviera, digamos, a vitória normal foi para a CDU-CSU. Nós sabemos que na Baviera, uma ala dos cristãos-democratas, que é a ala bávara, a famosa ala bávara dos cristãos, os chamados cristãos sociais, CSU, estão sempre ligados à CDU, da Sra. Merkel, etc., e ganham quase sempre na Baviera. Mas, como o António disse, a queda brutal do SPD começa a tornar o SPD a não ser a alternativa no futuro, o que levanta naturalmente as esperanças para os verdes, por exemplo, de poderem vir eles a ser o segundo poder, enfim, posta de parte a questão da extrema-direita. Nós temos que ter sempre muito cuidado, e eu confesso que não sou competente para analisar, por exemplo, no caso da Hesse, quais são as razões específicas que levam a este tipo de resultados, porque às vezes há condições de natureza local, e até de personalidades, que justificam estes resultados. Claro. Nós temos que olhar agora com cuidado para os resultados nacionais e perceber, à luz das sondagens nacionais, se isto representa uma tendência que se vai projetar por toda a Alemanha. Se assim for, digamos, o panorama político alemão vai mudar. Devo dizer que, no entanto, que quer a CDU, o partido da direita alemã, que provavelmente será a alternativa a esta coligação, quer o segundo maior partido desta coligação, que são os verdes, são partidos que mantêm uma linha, neste momento, mais ou menos comum, quer no reforço militar da Alemanha, quer no apoio à Ucrânia. Convém não esquecer, embaixador, que esse apoio militar à Ucrânia veio um pouco tarde. Isto é, o governo do SPD pode ser uma das primeiras mortes colaterais da guerra da Ucrânia. Sim, mas eu exatamente estava a dizer isso. Dentro da coligação, quem se tem mostrado mais guerreiro tem sido os verdes. O SPD teve todo o cuidado, mas na Alemanha, António, nós ao longo destas décadas aprendemos que a Alemanha matura muito as suas posições. A Alemanha é uma espécie de um paquete que, para mudar de direção, demora muito tempo a mudar de direção, mas depois muda de direção. E a Alemanha, por exemplo, tinha aquela sua autocontenção de natureza militar,
e mudar esta perspectiva. Foi preciso o trauma da Ucrânia para a Alemanha mudar a sua perspectiva, aumentar os recursos militares. Há aqui, no entanto, um problema ao contrário, é que a Alemanha está em recessão económica. E, portanto, o estar em recessão económica tem efeitos substanciais sobre a capacidade a capacidade de desenvolvimento da economia e os recursos necessários em matéria de impostos que alimentam o orçamento estatal, com efeitos, naturalmente, na capacidade de reforço militar. Claro. Conta perspectiva, embaixador, que a extrema-direita pode crescer exatamente partindo, entre outros vários fatores, a questão da desemigração, tudo mais, mas numa circunstância em que a Alemanha está exatamente a rearmar-se, a extrema-direita acha, embaixador, que pode dizer qualquer coisa do género, nós bem tínhamos razão, e, portanto, crescer em termos de profundidade na sociedade germânica? Pode, António, estas coisas normalmente é como o vírus, estas coisas espalham-se. Se nós pensarmos que, neste momento, de acordo com as sondagens, o candidato potencialmente mais bem colocado para ganhar as eleições presidenciais francesas é Marine Le Pen, se nós pensarmos que a alternativa para a Alemanha já está a apontar-se para a casa dos 20%, eu diria que o cenário de tragédia no plano europeu aí está. E se nós pensarmos também que a extrema-direita em vários outros países está a subir, clarissimamente, até em Portugal nas últimas sondagens, nós estaremos perante um ciclo de extrema-direita. Se este ciclo de extrema-direita tem ou não capacidade de formar governos, que esse também é um aspecto importante, porque normalmente, apesar de tudo, em alguns casos a extrema-direita é contida, digamos, numa certo cerco sanitário, aí já pode ser mais fácil. Mas nós já vimos que o cerco sanitário, por exemplo, em Itália, passou-se, basta a extrema-direita, por exemplo, como aconteceu com a extrema-direita italiana, ser favorável à Ucrânia, para a extrema-direita ser recebida com tapete vermelho em Bruxelas. Na direita conservadora, exatamente. De qualquer maneira, isso coloca uma forte pressão, porque vai evidentemente ser uma área onde vão haver vários sinais nesse sentido, coloca uma forte pressão sobre as eleições europeias que está dentro de meio ano, com mais semana, mesmo menos semana. Sim, e essas eleições europeias também vão, repare bem, vão projetar-se num cenário que nós não sabemos qual será da guerra da Ucrânia, isto é, como é que estará o mundo, como é que estará a Ucrânia no momento das eleições europeias, como é que estará este quadro do Médio Oriente durante as eleições europeias, e em que medida é que os protagonistas políticos nos vários países europeus têm um discurso apelativo para a resposta a estas situações neste quadro. Se somarmos a isso a imprevisibilidade do que se possa passar na Ásia, nomeadamente na relação com a China, com os seus vizinhos, nomeadamente com Taiwan, se pensarmos que pode continuar a haver tragédias relativamente ao Mediterrâneo e aos refugiados económicos e aos imigrantes económicos que podem ter, digamos, impacto no eleitorado europeu, já se viu que isso teve em Itália clarissimamente, mas viu-se que isto tem na Polónia, que tem na Hungria e que hoje em dia não há solidariedade europeia relativamente aos migrantes económicos e às tragédias do Mediterrâneo. E por isso mesmo as eleições europeias desta vez até vão ser talvez mais importantes em termos da definição do futuro quadro político imediato e mais do que isso até eu diria da própria imagem da União Europeia para os próximos anos. E a União Europeia, que é um poder de segunda, por exemplo, no Médio Oriente, como se tem visto, é um poder de segunda na Ucrânia, porque na Ucrânia quem manda são os Estados Unidos e a União Europeia segue apenas e paga alguma coisa, mas não paga nem metade do que os Estados Unidos pagam, e portanto nós estamos aqui a ver que a União Europeia vai ser chamada, digamos, aos tércios, para utilizar uma expressão tauromáquica, vai ser chamado aos tércios agora proximamente, e para o bem ou para o mal. Este tipo de atitudes, como a que eu referi há bocado na ajuda palestiniana, não lhe dá autoridade moral, mas espero que seja possível ainda corrigir o tiro. Talvez os partidos portugueses pudessem aprender alguma coisa com as palavras do embaixador, em vez de estarem à espera de que as europeias do próximo ano sejam uma espécie de certificação da liderança do PSD, não lhe parece?
António, nós não damos conselhos, quer dizer, nós apenas comentamos à luz daquilo que sabemos ou que julgamos saber. Nem é sequer aquilo que sabemos, é à luz daquilo que julgamos saber, com toda a modéstia, não há nada. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continua a acompanhar-nos no podcast ou nos videocasts que encontram nos sites do Jornal Económico. Obrigado, até para a semana.